Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo. A gente vai dar continuidade então, né, o que nós falamos no finalzinho da aula passada. Vocês lembram, né, do ponto que a gente parou? Não? Ninguém anotou aí, não? Ninguém guardou na memória? 7 dias acontece tanta coisa no mundo, né? Que a gente... 7 dias Deus criou tudo. Aliás, em 6, no 7 ele já estava descansando. Estava tranquilo lá. Lucas 9, 11. 9 e 11. Mas qual foi o ponto, assim, o último... Continua ensinando e pedir, dar-se, visar, buscar, chaveais. A gente foi aí para esse ponto, né? Mas voltando um pouquinho, né? Que aí foi um santo desvio, por assim dizer. Né? Santo desvio. Que a gente desvia também de vez em quando, né? Do assunto da principal. Mas eu quero retomar o que nós começamos, que foi os nomes de Deus, né? Isso que eu vi no vídeo lá, os nomes de Deus. Foi? Da imutabilidade dele. Isso, a imutabilidade. E eu falei, que foi no caso de Jeová, né? Falando de Jeová, que é traduzido por Senhor, né? Mas eu quero voltar no Elohim, não é voltar no Elohim, é que eu quero mostrar para vocês, porque a gente às vezes vai falando, fala assim, mas será que é isso mesmo? E aí o que eu fiz, né? Hoje eu estava ali estudando, boa noite, paz, bem-vindos, chegaram na hora certa, que é o comecinho da aula. E aí eu estava lá estudando, acho que era até para a aula mesmo de hoje, é que eu preparo 2 aulas, né, todos os dias. E aí eu olhei para trás e falei, poxa, a Bíblia é hebraica, então deixa eu levar para os irmãos, né? Eu já vou deixar prontinho, ó, porque é o contrário, tá? Então eu vou deixar aberto assim. O que eu vou pedir? Para que vocês não se distraiam muito, dá uma olhadinha, já deixei tudo marcadinho aqui, só dá uma olhadinha aqui e fala, poxa, é assim mesmo, que legal. Aí passa para o outro irmão só para visualizar, tá bom? Eu sei que vocês vão ser tentados, falar assim, eu vou ler tudo. Não leia tudo, não, é só aqui para vocês. Entender alguma coisa? Essa é traduzida, pastor? Não, isso aqui é o original. Isso aqui é a língua original. Na verdade, essa aqui é toda a Bíblia Antigo e Novo Testamento que é traduzido para o hebraico. A gente sabe que o original é o Antigo Testamento hebraico, né? Pouquíssimas partes de aramaico, mas no geral é o hebraico. E o Novo Testamento é grego. Outro dia, em outra matéria, quem sabe eu trago todas elas para vocês verem os originais. Não é a Torá, é todo o Antigo Testamento. A Torá são apenas os 5 livros, né, de Moisés, lá de Gênesis a Deuteronômio. Aqui é toda a Bíblia, isso aqui é uma exceçãozinha que tem, mas o Antigo Testamento. E aí, como eu falei para vocês do Gênesis, capítulo 1, verso 1, de fato, ó, como é o contrário, o que eu fiz? Eu falei, bom, deixa eu marcar para os irmãos terem, de fato, ir direto no ponto, né? Então aqui que está, ó, Gênesis 1 em 1, tá vendo? Ó? Eu coloquei aqui, tá um salmão, né? Uma cor salmão aqui, que é a palavra Bereshit, tá? Que quer dizer no princípio. E olha que curiosidade, a mesma palavra que está aqui, ó, fiz isso de propósito, né? Deixa eu mostrar aqui que eu acho que está captando aqui. A mesma palavra aqui, Bereshit, é o nome do livro, ó. Tá vendo? A palavra aqui é a mesma, Bereshit. Nós chamamos Gênesis, mas o original é no princípio. Então esses livros, né, principalmente o Pentateuco, ele era denominado a partir da primeira palavra que aparecia no texto. Então Bereshit, está Bereshit aqui também, que é no princípio. Então Bereshit, Bará, né, está em verde. O azul que eu destaquei, que é o nome de Deus, Elohim, tá? Elohim, né? Aretz, que é terra, e Hashamayim, que é céu, céus, né? Então é plural. Então, no princípio, criou Deus a terra e os céus, ou os céus e a terra, como está na nossa tradução. Então, eu vou passar para a irmã Marília, ela vai passando só para vocês
visualizarem, tá? Faz o favor, meu amado, dê uma olhadinha e passe só para vocês visualizarem. Eu acho que vai até estimular essa curiosidade de querer, né, futuramente. No final foi isso. É escrito assim, né? Lá é assim. É, sim, o aramaico, ele é escrito da esquerda, da direita, melhor dizendo, para a esquerda, né? E nessa coluna, assim. Então, dá essa confusão muitas vezes por causa disso, né? A gente tem o kanji também, o kanji, né? Vocês sabem que no Japão você tem 3 línguas principais, né? Kanji, katakana e o hatagana. O kanji que é aquele mais conhecido, que são essas figuras, que também é escrito assim, né? É diferente, nosso é direito para a esquerda e tal, né? Então tem essas curiosidades aí. Eu acho que é interessante ter contato com os originais aí e tudo mais. Então futuramente, semana passada alguém perguntou, né? Eu acho, vai dar o curso de hebraico? Eu falei, vou não. Mas o de grego aí eu pretendo, talvez aí no meio do ano para frente, dar um curso à parte, né? Uma coisa assim de 4 meses. Aí eu vou ensinar o alfabeto, a pronúncia e a gramática. Eu garanto que em 4, 5 meses vocês vão conseguir ler os originais em grego, tá bom? Não é tradução. O curso se propõe a ensinar, que é o básico, né? Eu acho que é o principal, é a base. É alfabeto, aprender o alfabeto, como se aprende toda a língua mesmo, né? Você precisa aprender do básico, né? Os caracteres, fonética, né? Pronúncia e gramática, tá bom? E a gente vai formar uma turma aí, se Deus quiser, de uns irmãos que vão se inscrever. Eu me lembrei agora, Márcio, isso aqui está tudo gravado, é uma benção. Eu me lembrei agora que um rapaz lendo o jornal de cabeça para baixo, mas ele era analfabeto, né? Mas queria fazer ali uma pose, e o outro falou assim, rapaz, tá de cabeça para baixo. Ele disse, quem sabe ler ele de qualquer jeito. Vici, né? Vamos lá, então os irmãos aí já deram uma visualizada. É isso, varão. Printa aí, filma e bate foto. Então nós falamos de Elohim, que é o nome de Deus, né? Um dos nomes de Deus. E por que eu estou trazendo? Porque através desses, entre aspas, nome, é onde a gente vai compreendendo a natureza de Deus. Porque cada um desses termos que Deus, ele é chamado, por assim dizer, ele revela um aspecto, né, da natureza de Deus. Como nós falamos, os nomes, eles não tinham só a finalidade de estar identificando a pessoa, né? Não era uma questão de identificação, por assim dizer, apenas, né? Mas trazia todo no bojo uma série de informações, tá? Então falamos de Jeová, que traduzido é o Senhor, né? E eu quero dar continuidade, se vocês quiserem anotar aí, tá? O outro é Rafá, aparece, né, no hebraico aí, Rafá, Jeová Rafá. Quem sabe? Pode ler aqui, pessoal? Pode, fica à vontade aí, Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Tissediqueno Yahvé, minha justiça é Elohim. Tissediqueno Yahvé. Sérgio Lopes tá chique, né? Sérgio Lopes tem essa música muito bonita, né? Ele canta lá o Jerusalém, né? Jerusalém, mas enfim, Jeová Rafá, tá? Que cura. Rafá é de fato, Rafá quer dizer cura, né? Então designa a ação de Deus, né, aos doentes. Ele de fato dá saúde, ele não só dá vida aos homens, mas a gente vê no Antigo e Novo Testamento Deus de fato revertendo situações de enfermidade de muitas pessoas. Jesus, ele vem com um ministério, um aspecto muito forte de curar os enfermos. É até uma profecia cumprida lá de Isaías capítulo 61, né, se não me falha a memória, que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para curar os enfermos, né, dar vista aos cegos e tal. Então esse Deus que ele age nas suas criaturas, trazendo a restauração da saúde. Olha como Deus, ele é bondoso, generoso, e ele se preocupa exatamente, né, com a integridade. Ô meu amado, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. E aí, amados, a gente percebe que esse termo, que é referido a Deus, né, Jeová Rafá, traz essa conotação de que Deus, ele é esse Deus que também se preocupa com o aspecto físico, né, dos seus filhos, das suas criaturas, e traz saúde também, e fez isso aos montes, continua fazendo, né? Nós sabemos que hoje nós somos agraciados também pela ação de Deus, trazendo restauração
de curas, inclusive, que são impossíveis, até mesmo pela medicina, embora esteja avançada, mas ainda é limitada, né, em tantos aspectos. Alguns de nós talvez experimentamos aí essa ação sanadora, curadora de Deus. No Novo Testamento, Tiago, ele vai inclusive dizer: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, ungindo, né, com óleo, e aí não só a cura do corpo, mas da alma também, porque os pecados são tudo perdoados na oração lá, vai tudo junto. Jeová Rafa. Tem um ensino judaico, eu tomo muito cuidado para pegar essas referências, porque, amados, na teologia você tem um leque sem fim, né? Então você tem a teologia judaica, você tem a teologia protestante, você tem a teologia espírita, você tem diversas teologias, não existe uma só. E as fontes, a gente precisa ter cuidado, né? Principalmente a judaica. A gente pensa às vezes que é dos hebreus, é dos judeus, é coisa saudável. Não é. A gente tem um misticismo no judaísmo, que é inclusive a cabala, né? Você tem os místicos também. Você tem um bocado de distorção, não é porque é de origem judaica que o negócio é saudável teologicamente, pelo contrário. Você tem um bocado de coisa que... Mas lá no judaísmo tem inclusive o anjo, né, que eles chamam eles denominam, né, 7 arcanjos. A Bíblia só fala de um, que é o Miguel, né? Mas eles denominam 7 lá. Um deles é o Rafael, né? Rafael, que é o anjo da cura. Eles atribuem inclusive aquele anjo que vinha e curava as pessoas e tal, designado por Deus. Mas enfim, é só uma questão judaica. Eu não estou dizendo que isso é correto, tá? Na nossa teologia. É só para a gente alargar um pouco mais essa ideia de cura, que tem esse conceito também no judaísmo. Nissi é outro termo também que a gente vê a respeito de Deus no Antigo Testamento, né? Jeová Nissi, nossa bandeira, né? Aos oprimidos invocam. Então a gente percebe também como Deus ele se apresenta, e esse termo é atribuído a Deus. Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, né? São as pessoas que recorrem a Deus aí porque estão oprimidas. Essa é a ideia do termo Nissi, tá? Que é a nossa bandeira, né? Jeová, talvez o mais famoso, um dos mais famosos aqui, que é o Jeová Shalom. Shalom, né? Shalom, que é a nossa paz, tá? Então Shalom, né? Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz, os carregados de cuidado, né? Então Deus ele se apresenta como esse Deus que ele traz a paz, mas não é paz apenas, né? Porque o Shalom, o conceito da palavra Shalom no hebraico, não é apenas, porque se a gente pega paz no nosso dicionário de língua portuguesa, vai estar lá ausência de conflito, deve ter alguma coisinha mais, claro, mas principalmente a ausência de conflito. Mas a paz bíblica e o Jeová Shalom, né, e a paz de Deus, que é traduzido também por prosperidade, não é só questão de ausência de conflito, mas é um conjunto, né, bem-estar, êxito em todas as áreas da vida, né, que é a chamada prosperidade. A gente tem um conceito também equivocado de prosperidade, que a gente acha que é riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Riqueza é acúmulo de bens. Prosperidade é um conjunto que pode incluir, né, acúmulo de bens ou não. Não é determinante para o shalom, para a paz e para... isso na prática a gente sabe aí, né, inclusive, tá? Mas o shalom aí, que é o Jeová Shalom, nossa paz. R-A, né? É apóstrofe que chama aquela vírgulazinha em cima, né? Apóstrofe. Então tem aquela vírgula em cima. A-H, R-A, vírgulazinha em cima, A-H. Esse é o termo, né? Jeová Ra, que é traduzido como meu pastor, né? Meu pastor. Então um dos nomes também, um dos termos atribuídos a Deus, aos peregrinos e necessitados, é o que Deus se apresenta como seu pastor. A gente precisa entender toda aquela cultura hebraica, né? A figura do pastor. A gente aqui no Ocidente tem uma ideia um pouco equivocada do que de fato seria o pastor, até na figura. A gente geralmente pensa num pastor tocando as ovelhas assim, né? Uma vara assim, sei lá, tocando assim, vai, bora! Mas não é, a figura de fato do pastor e como o pastor se comporta, o pastor de ovelhas mesmo estou falando, né? Ele vai na frente, ele vai.
vai cantando, cantarolando, assobiando, e as ovelhas seguem ele. É muito interessante quando a gente vê essa figura mesmo, né? Tem vídeos aí, se vocês me lembrarem, eu até posto lá. Ele vai, as ovelhas conhecem a voz dele. Olha como Jesus usa todo esse cenário, né, para falar lá no Evangelho de João capítulo 10, né? As ovelhas conhecem a minha voz, me seguem, não seguem estranho e tal. Mas esse Jeová, Raá, que é o meu pastor, tão conhecido do Salmo 23, que talvez seja o mais, um dos mais conhecidos de todo mundo, é o Salmo 23, muito conhecido, muito falado, mas mal interpretado. Quando a gente tem alguma coisa muito falada, ou ela é muito entendida, ou ela é muito distorcida, né? E um dos casos é o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí as pessoas concluem que por Deus ser o pastor do seu povo, que nada vai faltar como sendo de fato nada material. E não é o texto bíblico a ideia que traz, não. Deus é meu pastor e Ele não me faltará. O dele eu não terei falta. Isso seria a tradução mais aproximada do termo lá do Salmo 23, que inclui esse termo Raá. Tá? Então, dele eu não terei falta. Não é que eu não terei falta de nada. A gente tem essa ideia meio equivocada, né? Mas quando a gente vai estudando os nomes de Deus, os termos, né, num contexto geral, a gente vai entendendo que quando Deus ele se apresenta como o nosso pastor, ele não garante que nós não teremos privação de algumas coisas, mas que embora a gente tenha privação de algumas coisas, mas a presença dele nunca nos faltará. A presença dele nos suprirá das outras coisas. Sim, e é melhor do que os outros suprimentos, né? Embora a gente vai ver aqui que também tem esse aspecto de Deus que provê as coisas, é o nome mais para frente aqui. Vamos para o Tsedikeno. Esse aqui já complicou, né? Tsi, né? TSI, Tsi, Demudo, né? Sid, que é o Demudo, Keno de Kenu, TSI, Demudo, Kenu, Tsedikeno. Sim. Tsedikeno. Jeová Tsedikeno. Essa palavra aqui ela é traduzida por justiça. Olha aí, varão, justiça. Nossa justiça, né? Aos necessitados de justificação. Aí depois sai profecia, começa assim com esse tema, profecia sai rapidinho, né? Então, Jeová Tsedikeno, esse termo Tsedikeno denota Deus como sendo o justificador do seu povo, aquele que inocenta o seu povo. E aí a gente já sabe de um dos aspectos do caráter de Deus, que é esse que justifica as suas criaturas, porque só Ele tem condição de justificar, ou seja, de inocentar. O termo justiça também é bem diferente, né, da nossa cultura, porque ela traz no bojo da justiça bem diferente daquilo que a Bíblia propõe. E a gente até compreende, olha como entender os termos, ele traz para nós a clareza de tantas outras coisas, doutrinas, ensinamentos, né, da Bíblia no geral. Por exemplo, quando a gente fala assim muitas vezes em oração a Deus, Senhor, faz justiça na vida de tal pessoa, né? Faz justiça entre mim e a pessoa, eu vi isso aí também, Senhor, faz justiça. Quando a gente ora assim, porque assim, Deus responde não o que a gente quer dizer, e sim o que Ele de fato entende. E Deus sempre entende as coisas certas, embora a gente fale equivocadamente. Essa é a nossa esperança na oração, né? Agora a gente fala bobagem, o Espírito interpreta. Exato. Graças a Deus. Então assim, a gente fala um bocado de coisa e a gente pensa que Deus vai compreender daquela forma. Deus diz, não. Você está falando tudo errado, não se preocupa que aqui tudo certo vai ser entendido. Exato, é o diapasão, né, que há entre nós e Deus, né, afina todas as questões. É por isso que eu falo, não ora de qualquer jeito, você não sabe orar mesmo, eu não sei orar, ora de qualquer maneira, né, na brincadeira, claro. Quer dizer, brincadeira, mas é um fundo de verdade, porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar mesmo. Mas a questão da justiça, quando a gente deseja ou fala isso, o que Deus quer que a gente entenda é que a justiça de Deus inocenta as pessoas. Então, por exemplo, se numa questão, o Senhor faz justiça contra um adversário meu, então Deus vai falar, tá bom, então como eu te inocentei, te justifiquei, eu vou fazer com ele também, tá? Né? Então, essa questão de justificação, né, no termo geral, Antigo e Novo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, quando fala de salvação, a justificação é a figura forense mesmo. Tribunal, está o réu,
né? E ele está então ali para ser julgado. Só que ele é justificado, ele é inocentado nesse tribunal de Deus. Então essa é a ideia de justificação, que está sendo inocentado. Então Deus é aquele que nos justifica. Se é uma coisa eu aprendi, não faz muito tempo que eu aprendi isso, mas foi isso: não querer me defender. Perda de tempo. Não faça isso. Nós temos um advogado que faz isso. Dos bons. E alguém disse assim: não tem como o advogado perder a causa porque é filho do juiz, né? Mas brincadeiras à parte, essa foi boa, né? Brincadeiras à parte, é Deus é quem nos justifica. Então quando a gente tenta se defender, a gente só se complica, a gente às vezes cai no engano de que nós temos condições, argumentos e méritos, né? Que a gente é inocente. Não, amados. Todos nós de fato somos culpados. Então se alguém quer acusar de alguma coisa, não significa não, a gente tem que já fez isso e que faz isso, né? Mas vamos lá na continuação aqui. Jireh, um dos mais conhecidos, né? Com H no final para ficar mais charmoso, tá? J-I-R-E-H. Jireh, né? Jeová Jireh é aquele que provê, e aí ele se apresenta como esse provedor aos desamparados, esse Deus que de fato traz tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa existência. E só Ele é aquele que é a fonte originária da provisão para as nossas vidas. A gente precisa ficar despreocupado, porque o nosso Deus, né, que é o único Deus, Ele é aquele que supre a necessidade da sua criação. Deus não é um pai irresponsável que põe filho no mundo e não supre as suas necessidades. Deus, Ele cria, Deus, Ele mantém a sua criação, Deus provê a manutenção para a sua criação e Ele redime a sua criação. Então é Deus que faz todas essas coisas aí. Então a gente precisa ficar despreocupado, porque Ele é aquele que provê aquilo que é necessário para as nossas vidas. Se a gente confiasse em Deus nesse aspecto, nós seríamos menos ansiosos, Verdade. mais tranquilos, né? Viveríamos melhor. E Jesus ensinou isso. A gente precisa aprender com os pardais, precisa aprender com as plantinhas, se vestem bem, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como uma delas. E os passarinhos? Não trabalha, não costura, não fia, não bate cartão. É claro que a gente não está falando aqui num caso extremo, então a gente precisa trabalhar, não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que, embora a gente faça o que a gente tem condição de fazer, mas a gente não pode garantir jamais o nosso sustento se Deus não estiver provendo a saúde, a vida, a respiração e tudo mais, né? Então, finalidade última da nossa esperança de sobrevivência não é economia, não é estabilidade no emprego, não é essas coisas todas que a gente coloca como sendo segurança para nós, não é, é Deus que nos sustenta, né? Então isso aí tira um peso absurdo das nossas costas, porque imagina que angústia o homem viver com essa preocupação de que amanhã ele tem que prover alguma coisa. Você não pode nem prover a sua vida até amanhã. Jesus ensinou isso? A gente não pode acrescentar nenhum centímetro na nossa estatura, não pode nem mudar a melanina do nosso cabelo. Hoje tem uns recursos aí, mas não é isso que eu estou dizendo, né? Não é por aí, né? Estou falando dessa questão mais, né? Você é artificial. É, sim. Então essa ansiedade, essa impotência para o sustento da vida, Deus fica tranquilo, sou eu que faço isso. Com justos e com os injustos, inclusive. Porque se eu cuido dos animais, dos passarinhos e das plantinhas, que hoje está vindo, mas com um sol desse no final da tarde morreu murcha, não é? Atualizando aqui o texto, né? Imagina vocês, gente que não tem fé, ou bully, como chama, pouca fé, né? Gente que tem pouca fé. E olha só como isso nos ensina. Jeová Shammah, S-H-A-M-M-A-H, soletrando aí, Shammah, Jeová Shammah, S-H-A-M-M-A-H. Isso aqui é tudo transliterado, tá, amados? Que é traduzido por presente aqui, né? Aos desejosos do seu reinado. Jeová Shammah, presente aqui, aquele que de fato ele se relaciona e está presente. Não só onipresente que a gente falou dos atributos de Deus, né? Mas esse termo no Antigo Testamento traz essa ideia de que aqueles que anseiam pela presença de Deus, Deus ele garante a sua presença. Deus caminha com a gente, amados. Deus interfere na história.
Deus desce da eternidade e vem aqui habitar conosco. Fez isso de uma forma mais plena através de Jesus. Quando Jesus ascende ao céu, ele envia o seu próprio Espírito, que está literalmente habitando. Eu não falei visitando, não falei de vez em quando, eu falei morando, residência na nossa vida, literalmente. Então cada um de nós temos o Jeová Shammah, que está bem presente. Como o Salmo 46, lembram? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, ainda que nós não temeremos, ainda que os montes me transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se moveram, os reinos se moveram, as nações se embraveceram, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito sobre a terra. Faz cessar a guerra até os fins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Jacó é nosso refúgio, e ele está conosco. O Jeová está aqui, está conosco. Não é aqui locus, não é lugar, mas é presente na sua criação. Deus não é esse Deus distante. Ao mesmo tempo, eu acho que eu li com vocês Isaías 57:15. Li esse texto com vocês esses dias, não? Não sei. Não? Vamos lá ver? Esse texto eu acho fantástico. 57:15-16. Li, não foi, mãe dela? Vamos relê-lo? Vamos rememorar? Vamos recordar, como disse o profeta, recordar é viver? Então, vamos lá, 57, né? 15 e 16. Não, é só o 15, só o 15. Só o 15. Isso, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. De fato, Deus habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. A gente chama isso de imanência, né? Deus, ele está de fato presente e ele é transcendente. Dois termos na teologia que a gente usa para se referir a isso. Deus, ele é transcendente, ele está para além, ele transcende, ele está num lugar inacessível, o homem não tem acesso, só que ele também é imanente, ele também está próximo. É o que diz o texto: eu habito num alto e santo lugar, sublime lugar, na eternidade, mas também habito com o contrito de coração, né? E os abatidos de coração e os contritos de espírito, é vice-versa, um negócio assim. Mas essa é a ideia do Jeová Shammah, presente aqui, um Deus que se relaciona conosco. Não é como a ideia de a gente tem a chamada teoria do deísmo, né? Que fala que Deus existe e é criador, como um relojoeiro que criou o relógio, deu corda e deixou ele funcionando por si. Não, Deus, como eu disse, interfere. Ele é criador, mas ele se relaciona ele entra na história, ele está para além da história, ele é inespacial, atemporal, né? Deus não é sujeito ao tempo, ao espaço, que a gente já discutiu aqui. Ele está fora da existência, então ele não existe, né? Ele é antes de todas as coisas, é de eternidade a eternidade, enfim, tudo isso que a gente vem falando. Mas ele se relaciona, ele interfere, ele de fato conduz a história. Então este mundo está sendo conduzido por Deus, com a proposta que Deus fez para conduzir pessoas para a eternidade a partir do sacrifício de Cristo. E aí quem quiser entrar nesse projeto de Deus, aceita Cristo e vai sendo conduzido por Deus para a eternidade, um relacionamento que é a reconciliação, né? Um relacionamento mais estreito. E aí sim nós desfrutamos dessa presença, da manifestação de Deus. Não da presença em si, porque, como a gente já falou, Deus, não há nenhum lugar que ele não esteja, né? Ou nenhum lugar está fora de Deus. Mas nós desfrutamos da manifestação. Então nós sentimos literalmente, e como é bom isso. Como isso é confortador. As lutas não são resolvidas, as dificuldades estão aí. Depois daquele culto bom que a gente fala, eita, agora foi tudo resolvido. No outro dia muitas vezes está do mesmo jeito todas as coisas, mas em nós as questões foram renovadas. A presença de Deus traz um bálsamo, uma restauração interna, uma renovação.
É isso que a oração faz, né? Externamente, às vezes não muda tantas coisas, mas internamente vai nos dando essa estrutura, essa condição, porque a oração é um relacionamento com Deus, com o próprio Criador que está conosco, e não existe bênção maior do que ter Deus, literalmente, em minha vida, habitando. Se os pentecostais tivessem vindo hoje, nesse momento, eles iam dizer glória a Deus. Olha, falar em mistério. Não é? Pelo menos eu ia falar, Jeová chamar. El Elyon, outro termo aqui, ó, El, hífen, né? Separe aí, tá? El. Todo termo que aparece El é Deus, né? No hebraico. El é Deus, tá? Rafael não aparece, brincadeira. Daniel, né? Ezequiel. Então tudo que é El no Antigo Testamento, da língua hebraica, é Deus, tá? El é Deus. Tá? El Elyon. Isso é traduzido por Altíssimo. Isso traz a ideia da soberania de Deus, tá? Então, El Elyon, um Y, tá? E-L-Y-O-N. El Elyon. Elyon. Exato. Tem cada trecho, cada termo desse aqui. Esse aqui que Jesus falou, aquele é Eli, né? Eli. Eli ou Eloi, né? Vai depender da versão, né? Eli ou Eloi vem do Elohim. Só que o Elohim, como a gente falou, é uma ideia de pluralidade, embora não é traduzido por deuses, sim Deus, mas o conceito de pluralidade, né? E o Eli é o singular de Deus, no termo hebraico. E é curioso porque é Deus falando com Deus, né? Uma pessoa de Deus falando com outra pessoa de Deus. Então ele falou no singular, Deus, e não Elohim, sim Eli. Então olha como os termos aqui até vão trazendo pra gente aí essas informações. El Elyon, o Altíssimo, traz a ideia de um soberano. Isso traz no conceito hebraico que Deus, ele governa, ele está acima de tudo e de todos. Deus, ele é Senhor de tudo e de todos, inclusive do ser que nós muitas vezes achamos que é autônomo, que é o Satanás. Satanás não é autônomo, ele tem um Deus também. Não é o que o Tiago diz? Os demônios são crentes, inclusive, né? Mais que alguns crentes. Eles. Tu dizes, eu não estou dizendo nada. Aí... Deus mandar e obedece na hora. Tiago, ele vai dizer que os demônios creem em Deus e estremecem. Né? Os demônios só não reproduzem, não manifestam a natureza de Deus, nenhum podem. Mas Deus é Deus deles também, no sentido que Deus é soberano. Então essa ideia de El Elyon, é o Altíssimo, é o soberano. Esse que de fato, como eu disse, conduz a história. Ele tem o poder, todo o poder nas suas mãos. E nesses casos, por exemplo, com o diabo, ele age através do poder, não é do amor. O diabo não entende o que é amor. Não há nada nele que caiba esse conceito, essa relação, né? Então, com o diabo é poder, é soberania, né? É a majestade de Deus, poder majestíco, né? Que a teologia chama, é a ideia do El Elyon, o Altíssimo. É por isso que a gente precisa ficar tranquilo, amado. A gente muitas vezes tem muitas coisas, porque a gente pensa que a gente está servindo um Deus que é limitado, ou sei lá, né? Qual é o que a gente pensa em certos momentos da vida. Eu falei, e agora? O que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu, o que Deus determinou sobre nossa vida, o que vai acontecer. Se a nossa preocupação é estar na presença dele, e as consequências, independente de como elas sejam, existe um desígnio, Romanos 8:18, me ajudem aí, Romanos 8:18, deve ser 8:18 ou 8:28, eu acho que é 8:18, tá? E tem uma versão que ela explica melhor, né, traz melhor essa ideia que eu quero compartilhar com vocês, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, né, são chamados pelo seu decreto, né? Tem uma versão que diz que todas as coisas cooperam, outra diz que Deus age em todas as coisas. Tem alguma versão de vocês que diz assim? Deus age em todas as coisas? Porque para mim não tem ponto certo, as aflições. Não, então não é não. Esta terra. É o 28? Vejam aí, me ajudem aí. É o 18, amados. 28. O 28? É o ano da salvação. Isso, é o 28. Eu falei 18, mas é 28. Que Deus coopera
em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Então todas as coisas cooperam, né? Isso. Alguma está Contribui, cooperam, nenhuma está age. Deus age em todas as coisas? Não? Vocês não têm um NVT, um NVI aí? Concorrem, Wellington. Boa também. Esse é porque a gente muitas vezes pensa que concorrência é aquilo que a gente estabelece no meio comercial, né? Que é disputa. Não, é concorrência, é correr com, né? Está junto, ao lado, pareado. Então concorrem, né? Contribuem, cooperam. Mas a versão da NVT, que eu acho ela muito boa, traz a ideia que eu expresso, tem um termo que eu quero aqui compartilhar. Deus age em todas as coisas. Deus interfere. Deus, na sua soberania, que é o que a gente está falando aqui, né, do Altíssimo, soberano, do El Elyon, na sua soberania, Deus, ele, de uma forma extraordinária, impensada, não tem como a gente chegar nessa conclusão, como que Deus, ele consegue, apesar do fracasso humano, da falta de fé, do pecado, ele conduzir nos bastidores existenciais aquilo que ele estabeleceu como decreto. Como que Deus faz isso? Respeitando o livre-arbítrio do homem, a responsabilidade do homem. Como que Deus faz isso? Não sei, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele consegue fazer isso. Então, a gente pensa que esse mundo está a Deus dará, né? Nesse sentido de que, assim, está um desgoverno. Não está, amados. Quando a gente pega a história bíblica, a gente percebe a soberania de Deus conduzindo tanto o povo de Israel como todas as nações em volta. Como hoje a gente pensa, Deus é Deus da igreja. Não, Deus não é Deus da igreja. Deus é Deus da criação, do ser humano. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. É por isso que aquilo que Ele decretou e determinou, aquilo vai ser concluído. Independente da fúria infernal, independente da falta de fé do seu próprio povo, da fidelidade, apesar da fúria humana, né? Apesar de todas essas criaturas rebeldes contra Deus, mas Deus vai conduzir, independente de tudo isso. Deus não depende de nada nem de ninguém. Ele é o autossuficiente, que é a próxima palavra que eu quero compartilhar com vocês, o próximo termo, que é El Shaddai, né? El Shaddai, El, hífen, S-H-A-D-D-A-I. Vamos lá, E-L, hífen, S-H. São mais conhecidas. Né? Isso aqui é um pouco mais, né? Tem uns que a gente usa mais, né? S-H-A-D-D-A-I, El Shaddai, que é traduzido como o Todo-Poderoso ou Autossuficiente. Então, olha, o Jeová, o Senhor, o El Shaddai. Então, esse termo no hebraico denota aí essa autossuficiência de Deus. Então, Deus não depende de nada e absolutamente de ninguém. Ele detém todo o poder, todos os recursos, todas as condições. Há um salmo que diz que Deus está no céu e faz tudo o que Ele quer. Acabou. Não é? Claro que Deus não faz tudo o que Ele quer de uma maneira como nós faríamos se tivéssemos todo o poder. Porque se a gente tivesse todo o poder, né, a gente tinha acabado com o mundo. Então a gente sabe lidar com o poder. Mas o poder que Deus lida é dentro do seu caráter. Então Deus pode tudo? Foi uma pergunta que eu fiz agora. Mas se Ele quiser. E agora? Não, pode não. A Bíblia diz que não pode. Hebreus 6 e 18, vamos ver se eu acerto aqui, que eu puxei na memória mesmo, viu? E a memória não está das melhores hoje. Acho que é 6 e 18 de Hebreus, né? Isso, pastor. Deus pode tudo, não? Não, a Bíblia diz que não. Aí você está Mas não pode ser adorado, não é capítulo. Não, vamos ler o texto bíblico, então, tá vendo? Como a gente muitas vezes constrói pensamentos que a Bíblia ela não apoia. Então Deus pode tudo. É lógico que eu estou provocando vocês, eu estou aqui justamente, eu estou conduzindo para dar esse nozinho. Depois a gente desata esse nó. 6 quanto? Acho que é 6 e 18. 6 e 18? Deus não pode mentir? 6 e 18, já José? E esse texto, acho que é até pego lá de Salmo 68 e 18, me parece. É impossível, então não é impossível para Deus. É impossível que Deus minta.
É impossível que Deus crie outro Deus. É impossível que Deus crie uma pedra que Ele mesmo não possa carregar. É impossível que Deus faça qualquer coisa que contradiga o seu caráter. É nesse sentido diferente. O que eu estou fazendo aqui, amados, é alargando o nosso pensamento para que a gente não fique somente nessa questão, Deus pode tudo. Não, vamos pensar um pouquinho mais. A Bíblia diz que Deus não pode mentir, por exemplo, então não pode tudo. Né? Que é mal, Ele não pode. Eu só estou alargando aqui para a gente não ficar nessa questão mais limitada da declaração, Deus Todo-Poderoso pode tudo. Não, pode tudo dentro daquilo que concerne com a sua natureza e com o seu caráter. Então o poder de Deus é assim. Por que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita? Isso aqui é a sequência, tá? É a sequência. Boa, agradável e perfeita. Está escrito em Romanos 12:2. Boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque tudo que Deus pode é o que Ele quer e o que Ele deve. Então tem coisa que a gente pode e não quer, quer e não deve, deve e não pode, não é? Eu tenho vontades que eu quero, mas não posso. Posso e não devo. Devo e não quero. Entendeu? É mais ou menos assim. Trava ali. Nós temos desejos, vontades que nós queremos, mas não podemos. Podemos e não devemos. Devemos e não queremos. Tudo que Deus pode é o que Ele quer e o que Ele deve. É por isso que a sua vontade sempre é boa, agradável e é perfeita. Então o poder de Deus não é que Ele pode fazer todas as coisas, inclusive aquelas que fogem daquilo que é a sua natureza e o seu caráter. Não. O poder de Deus, ele é sempre operado com coerência de quem Ele é. Então quando a gente fala Deus Todo-Poderoso, a gente muitas vezes não entende algumas ações de Deus no Antigo Testamento, por exemplo, e isso muitas vezes é argumento, né, que ateus e pessoas que querem descredibilizar a Bíblia e o próprio Deus usam. Mas Deus mandou matar pessoas, inclusive crianças e mulheres, e Deus fez isso mesmo. Né? Então Deus usou o poder dele e olha como ele é cruel. Que Deus é esse? É porque não se entende um todo, o projeto de Deus, né? Deus, ele não pensa, ele não age como nós pensamos. O que nós pensamos de Deus não é o que Deus pensa de si. Não é o que Deus disse: os meus pensamentos são mais elevados do que os de vocês. Os meus projetos são mais altos do que os de vocês. Então muitas vezes a gente quer colocar Deus, enquadrar Deus na nossa lógica, na nossa compreensão, naquilo que a gente entende como Deus deveria ser, pensar e agir. Mas a gente está falando de um ser que é totalmente diferente, é outro. Inexistente. Não cabe. Não cabe na né? nossa existência. O que muitas vezes acontece é a nossa falta de compreensão de toda essa revelação de Deus no geral. Muitas vezes a gente se detém a passagem lá, o texto, e a gente não interpreta ele a partir de um macro, de um todo. Né? Então é por isso a importância de nós entendermos todas essas questões que nós estamos estudando e tal. Mas vamos lá. O Todo-Poderoso é o El Shaddai. El Olam. El Olam. E-L, né? Hífen, O-L-A-M. M de Maria. Olam, M de Maria. M de Maria. M de Maria. E-L, hífen, O-L-A-M. Olam. Eu estou aqui portuguesando tudo, tá, irmão? Isso aqui não são as pronúncias hebraicas nem a fonética. Eu estou portuguesando tudo, né? Então, né, seria Roland. Isso. Então, é traduzido por o Eterno. O Eterno. O Eterno. Tem uns irmãos também que tá com essa, entre aspas, moda, né? O Eterno te abençoe. Amém. O Eterno, né? Eu uso, sabe? O Eterno te abençoe. Tá tudo certo, não tem nada errado não, né? Shalom, né? Os irmãos negócio. Shalom, professor. Usa muito shalom, né? Então tá tudo certo também, não tem nada errado não. Então, El Olam, o Eterno, tá? Fala aí sobre a atemporalidade de Deus, né? E a inespacialidade de Deus, né? A gente fala bonito assim, que é para sair na filmagem. Mas quer dizer que Deus não está sujeito à geografia, né? É o Eterno, ele não cabe em lugar e nem em tempo. Deus é atemporal, ele é inespacial, tá? Então, o Eterno, como a gente já leu, eu habito na eternidade. Ele é eterno, no conceito de que eterno
não como o nosso conceito de eternidade, a partir de um ponto criado, como a gente já falou, né? Mas Deus é esse que, Ele é a infinitude, Ele é aquele que é o guarda-chuva, que todas as coisas estão embaixo. Ele vê todas as coisas, o tempo todo, em todo momento, em todos os lugares. Então aqui já vem outros atributos a reboque de Deus, né? Outros atributos a reboque que Deus tem. Estou formulando aqui a fala. Então dá esse conceito do o eterno, esse que nunca deixará de ser, porque Ele de fato o é. E esse é o autossuficiente, que é aquele termo lá, o eu sou, que a gente já falou, né? O autossuficiente. Então, esses termos aí vêm falando para nós aí de todos esses atributos da natureza de Deus, que é o que a gente está falando, tá? Talvez um dos mais conhecidos, o mais comum aí, que é o Adonai, né? Adonai também aparece lá na língua hebraica, Adonai, como uma adaptação, por assim dizer, que os judeus fizeram por não querer falar o nome de Deus em vão, que é aquele tetragrama lá que a gente falou, né? YHWH. Então eles substituíram e colocaram como Adonai, que tem o sentido de Senhor, né? Senhor ou mestre, tá? Senhor ou mestre, governo e domínio, né? Traz essa ideia de governo e domínio. Então Deus como Adonai é aquele que governa e aquele que domina. Esse termo é muito aplicado, Senhor, ao próprio Cristo no Novo Testamento. Ele é chamado de Senhor, né? O Kyrios. No Novo Testamento a palavra grega já é Kyrios, né? Senhor. Então é esse que domina e esse que governa. Também na música fala sobre isso, né? O governo e o domínio de Deus. Tem outros aqui que eu não tenho um bocado, mas eu só listei alguns aqui que eu entendo ser mais comum. Mas tem, por exemplo, Jeová Miquidisquim. O que isso tem a ver com tu e comigo, né? Então Jeová Miquidisquim é a ideia do Senhor que perdoa. Então a gente tem muitos outros termos. Eu não estou trazendo isso aqui falando, nossa, tudo isso então tem? Não, tudo isso não, é muito mais ainda, né? Eu só trouxe alguns aqui só para a gente entender que de fato, quando a gente procura saber esses termos no Antigo e Novo Testamento também, que falam a respeito de Deus, traz nos termos, né, muito mais do que a própria tradução lá, mas traz todo no bojo, como eu falei, aí carregando conceitos. Todos esses, amados, eu trocaria por um, que eu acredito que Deus quer ser chamado, quer ser compreendido, que talvez seja um dos mais simples, né? Que eu até nem coloquei aqui no termo original lá, nem no hebraico nem no grego, trouxe logo para a nossa língua aqui, Pai, o famoso Abba, né? O Abba Pai. É porque a palavra Abba, quando Jesus diz lá Abba Pai, o termo lá é como se fosse o nosso painho, papai, paizinho, esse termo Abba, né? E Jesus se usa, ninguém usava isso. Ninguém se referia, se relacionava com Deus com esse termo aqui, porque eles entendiam, como eu disse, não estava errado, como Jesus disse que não estaria errado chamarem ele de Senhor e Mestre, né? Quando os discípulos falam para ele, Senhor e Mestre, tu és Deus, tá, não está errado, vocês me chamam bem, porque eu sou mesmo, mas eu não quero mais essa relação, não é essa relação que eu proponho, chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu Senhor. Eu tenho me chamado amigo porque eu tenho feito saber o coração do Pai, eu tenho segredado para vocês o coração do Pai. Olha que coisa linda, quando Jesus ora, aquela oração, ela era totalmente diferente de todos os outros rabinos que até então tinham formulado suas orações. Quando os discípulos pedem para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, porque João Batista também ensinou seus discípulos, a gente quer também, o Senhor é nosso mestre. João Batista tinha os seguidores, ensinou eles a orar, como todos os rabinos, né? A oração do mestre trazia uma cosmovisão, não era apenas trazia toda uma cosmovisão daquele mestre. E aí Jesus, ele ora como ninguém nunca na história tinha orado se referido a Deus. Pai Nosso. Olha que coisa linda. Pai Nosso. Então aqui a relação que eu acredito que Deus quer que a gente tenha com Ele, não é do curador, socorro, provedor, porque tudo isso está incluso no Pai, né? E essa relação, mais do que Deus a ser temido, o Deus assustador, o Criador, poderoso, aquela coisa toda, o governo e tudo mais, é essa relação que Deus sempre quis quando nos criou, de filiação,
de paternidade, de família. Isso é revelado no Novo Testamento, é desnudado no Novo Testamento. E parece que a gente não entende essa relação até hoje. E é um negócio burocrático para se relacionar com Deus, para orar. A formalidade, eu vejo alguns irmãos orando, né? Oh, amantíssimo Pai, Criador dos céus e da terra, poderoso é Shaddai, é Leon. E começa aquelas burocracias assim. Eu falo, Jesus. Que relacionamento estranho, né? Parece que está falando com assim, um estranho, um burocrata, uma pessoa que você tem que ter os termos, né? Se não chama o meritíssimo de meritíssimo, o Vossa Excelência de Vossa Excelência, né? Então, não, amados, é Deus, é tudo isso. Isso não tem essa proximidade, porque muitas vezes a gente associa, como a gente tem essas figuras de autoridade, e eles exigem esses termos, né? Tem uns doidão aí da religião que, se não chamar ele pelo título, ele fica bravo. Reverendo. Então, se não chamar do tal, se chamar de irmão, ele fala, irmão não, vocês sabem, né? E ele não é irmão por ter esse título aqui, então o pessoal meio atrapalhado aí do Tico e o Teco. E aí Deus, não há nenhuma irreverência quando a gente se aproxima de Deus, pelo contrário, nós estamos lidando, nos relacionando exatamente como Deus quer que a gente se relacione com Ele. E o pai é a figura de respeito, de autoridade, de reverência, mas também de intimidade. É o desafio que, inclusive, nós homens, pais, temos, né? Porque é difícil você ter esse equilíbrio e manter essa distância. Quando a Bíblia diz assim, para a gente não reter a vara da criança, tem dois sentidos a vara, né? Do castigo físico, que de fato a vara, só que a vara como uma régua, para a gente manter essa medida entre autoridade e entre intimidade, de amizade. Esse é um desafio que a gente tem. Alguns vão para um extremo e outros vão para o outro, né? Esse é o grande desafio, como eu, como pai, como homem, tenho com os meus filhos, né? Então, para mim é uma luta diária, constante. Mas em Deus, quando a gente compreende essa figura de autoridade, mas ao mesmo tempo essa figura de relacionamento, de abrir o coração, né? De proximidade de fato. Porque Jesus é quem possibilita isso. O Antigo Testamento, esses termos, eles de fato era o que podia ser feito naquela cosmovisão, naquele entendimento que aquele povo tinha, porque conhecia Deus nesses parâmetros. Agora Jesus vem e desconstrói tudo isso, pavimenta outro caminho, né? Porque ele se relaciona com Deus dessa forma para nos dar o exemplo, né? Chamando de Pai. É um negócio fantástico que a gente vê em Jesus. Então, Pai, a fonte de todas as coisas e Criador do homem, né? Mas filiação só se dá através da regeneração íntima, tá? Então, quem pode chamar Jesus de Pai? Quem é filho. Nem todos são filhos. E até os filhos parecem que não estão reconhecendo muito bem o Pai, não é? Então, o texto de Hebreus, por exemplo, vai dizer, eu acho que é Hebreus, se não falo em memória, vai dizer que Deus é o Pai dos Espíritos, né? A ideia aqui de Pai é aquele que é o originador, é a fonte de vida. Então tem esse sentido de Pai. Mas o mais estreito aqui, que eu quero trazer para vocês, que é o Pai como sendo de fato essa relação de filiação, tá? João, capítulo 1, verso 12, versículo número 13, vai dizer isso, né? A respeito dessa filiação, né? Ele veio para o que eram os seus, verso 11 me parece, né? Os seus não receberam, mas todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que criam o seu nome, né? Os não foram gerados da carne, do sangue, nem da vontade de varão, mas de Deus. Ou seja, esse Deus que nos deu a vida, que nos gerou, que é o que o Pai faz, traz a semente da vida para as nossas vidas, né? Então, nessa comparação, embora limitada, mas é isso que eu queria trazer para vocês aqui, para falar da natureza de Deus, mais do que tudo. Não lembra dos outros termos, não sabe que não tem problema. Lembrou de Pai, nutriu esse relacionamento, caminha com Deus nessa perspectiva, excelente, é isso que Deus quer que a gente faça, né? Se relacione com Ele dessa forma. Bom, aqui eu encerro a questão da natureza de Deus, né, nesses aspectos, e eu quero falar hoje, começar a falar hoje, sobre as crenças errôneas, né? Então, a respeito de Deus. Não vai dar tempo de eu falar sobre outras coisas, eu queria falar ainda sobre os atributos de Deus, comunicáveis e os incomunicáveis,
finitude, unidade, atributos ativos, Deus e o universo, onipotência, onisciência e onipresença, atributos morais, Deus e as criaturas morais, santidade, justiça, fidelidade, misericórdia, amor e bondade. Não vou ter tempo de falar sobre isso, tá? Porque hoje é a 6ª aula, se não me falha a memória, e a aula que vem eu quero começar sobre Cristo, falar sobre Cristo. Então, se alguém ficou curioso, eu bato um print aqui e envio para você. Ou então assista outras aulas aí minha, né, sobre o tema, que está lá no YouTube. Isso aqui é comercial, aqui é ao vivo, assim, a gente já aproveita a aula para pegar vocês no comercial. Vocês sabem que tem um canal do YouTube, né, que tem mais de 1.400 vídeos lá de teologia, tá? Então é aula para mais de metro, né? Crenças errôneas. Vamos ver sobre essas crenças errôneas a respeito de Deus. É muito difícil descrever o ser de Deus, né? Podemos saber o que ele não é e chegar a uma melhor compreensão do que ele é. Quem é Deus? É difícil de saber. Quem não é Deus? Aí a gente consegue falar quem não é Deus e é meio caminho andado para saber quem é Deus. Entenderam a lógica do negócio? Quem é Deus? É difícil, porque Deus, ele, né, não cabe na nossa lógica. A gente tentou aqui por alguns termos, textos e tudo mais. Mas a gente só sabe de Deus aquilo que ele decidiu se revelar nas Escrituras e na natureza. É isso que a gente sabe. Não é que Deus revelou tudo, pelo contrário, né? Mas a gente sabendo quem Deus não é, aí já eu acho que é uma coisa possível da gente discutir de uma forma mais assertiva. E sabendo quem Deus não é, aí já é meio caminho andado, tá? O agnosticismo, ele tem uma ideia sobre Deus. Primeira coisa é que o agnosticismo, não é gnosticismo, é né? Chama de advérbio de negação, é isso, minha amada? Me ajuda aí, isso aqui bem mais entendido que eu. Advérbio de negação. Prefixo. Prefixo, obrigado. Que vem antes, né? Sufixo vem depois, então tá bom. Já viu que eu não... Então assim, e no grego, inclusive, denota negação, tá? É por isso que aluno... né? Mas vamos lá. Agnosticismo, agnose, né? Gnose vem de saber, então não saber. Então o agnosticismo parte desse pressuposto aí, que nós não temos condição de saber, não podemos compreender a Deus em sua perfeição, mas podemos aprender e ter uma concepção da sua pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte: qual é a ideia errônea que o agnosticismo tem? Não dá para saber se Deus existe, Deus existe ou não existe. Não dá para saber quem de fato Deus é e não é, e nós vimos que dá sim, de uma forma limitada, mas dá. Aquilo que Deus decidiu se revelar, porque Ele entende que isso é a nossa limitação, é importante, é suficiente para a gente se relacionar com Ele. Mas essa ideia errônea que o agnosticismo ele apresenta é que não dá para saber. Dá sim, a gente já viu que dá, né? Então, uma ideia errônea aqui. Quando a gente leu lá 1 Coríntios 13, 9 e 12, vocês lembram desse texto? 1 Coríntios 13, 9 e 12? Eu falei desse texto, acho que uma, 2 aulas. Está vendo como é importante a gente falar, repetir as mesmas coisas, né? Que a gente não guarda mesmo. Eu estudo a Bíblia, é porque eu preciso estudar mesmo, senão eu esqueço tudo, amados. Eu sou o piorzinho de vocês, eu estou na sala de aula já faz um bocado de tempo. Vocês não, passam aí 2, 3 anos e vai embora, está tudo certo, é formado, não pego nunca esse diploma. Meu Deus do céu. 1 Coríntios 13, verso 9 ao 12, né? Se alguém quiser ler, por favor, me ajude. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita no espelho passado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Olha que coisa interessante que Paulo aborda do processo de amadurecimento, né? E ele pega a questão mais natural, né? Era menino, pensava, sentia, tinha comportamento de menino. Não chegou a ser adulto, deixou essas coisas aqui porque agora é um adulto. E ele vai discorrendo nessa questão a respeito de Deus, que é um enigma, é uma incógnita, de fato.
Mas à medida que Deus se aproxima de nós e se mostra para nós quem Ele é em alguns aspectos, que a gente já falou aqui, nós vamos conhecendo Deus, e só conhecendo Deus, mesmo nessa limitação, nós temos condição de nos conhecer. E o autoconhecimento nosso se completará na eternidade. Mas nós não temos condição de nos conhecer se não conhecermos Deus, que é a referência que nós temos. Nossa referência não é humana. Eu não conheço quem eu sou como ser humano a partir de outro ser humano. Eu conheço quem eu sou como ser humano a partir do meu Criador, não é? Então é possível e é necessário que essa busca se dê, ou seja, conhecer a Deus. E Ele se fez conhecido. A Jocum, que é uma agência missionária que eu admiro bastante, eles têm, acho que ainda tem esse mote aí, que é conhecendo Deus e fazendo-o conhecido. Porque nem tem como fazer Deus conhecido se a gente não conhece, né? Então, nesse processo aí. Mas o agnosticismo pensa que não é possível, mas a Bíblia diz que é assim. Politeísmo é outra crença errada que se tem a respeito de Deus, né? O politeísmo é a crença que há muitos deuses, tá? Existe muitos deuses. Aí você tem aí nas religiões diversas, em toda a humanidade, o panteão grego, a questão lá dos romanos lá que eu esqueci, né? Termo lá, mas romanos também tem uma série de deuses e tudo mais. Você tem as crenças lá antigas, os babilônios, os egípcios, os sumérios e por aí vai. E eles têm esse conceito, a Índia hoje, né? Não tem problema se acrescentar Jesus no meio lá, porque ele tem alguns milhões, então mais um tá bom. Não tem problema. Você falar para os indianos que Jesus é Deus, não tem problema, eles aceitam. Agora falar que ele é o único Deus, aí arruma briga, aí que é o problema, né? Então, o politeísmo ele é essa crença de muitos deuses, né? Deuteronômio capítulo 6, verso 4, é a declaração aí mais contundente que a gente tem, a Bíblia, entre outras também, mas o 6 e 4 ele é bem enfático, né? Ouve, pois, Israel, ó, é o Shema, chamado Shema, que é ouve, né? Shema. Ouve, pois, Israel, o nosso Deus é o único Deus. Eu já falei para vocês o termo hebraico que está aqui nesse texto, do Errad e Ahid. Nunca falei? Já falei? Já? Já, né? Errad e Ahid. Já? Acho que eu sei. Foi? Ah, então tá com a memória boa, os outros irmãos. Vocês estão com medo assim. O termo hebraico, os dois são traduzidos no português para único. É único. Errad e Ahid, tá? São dois termos que estão na Bíblia, no Antigo Testamento, no hebraico, só que na língua original eles fazem diferenciação. Traduzido para o português e para qualquer língua, vai ser sempre esse termo único, designa uma unidade. No termo hebraico não, o Errad fala de uma unidade e o Ahid fala de outra unidade. Então, esse texto, por exemplo, aqui de Deuteronômio 6 e 4, também se a gente pegar lá o Gênesis 1, 26, por exemplo, outro Gênesis lá que Deus fala que façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? O único, ele refere-se à criação homem e mulher também como Errad, ou seja, como uma unidade, mas que é composta. Então olha que coisa interessante, aí a gente já vai entendendo, né? Talvez vocês vão lembrando aí porque foi essa construção que eu fiz, né? A partir do termo e qual a semelhança e imagem que nós somos de Deus. Não é questão física, não é questão de inteligência, isso tudo inclui. Mas por que nós somos chamados de imagem e semelhança de Deus, visto que os anjos não são? Se eles têm também todas essas questões que a gente foi pontuando, né? Intelecto, vontade, conhecimento de si, do outro, aquela coisa toda. Por quê? Porque Deus é uma unidade composta de Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade composta, né? E aí eu dei o exemplo, por exemplo, se a gente vai a Israel, na língua hebraica, para pedir um cacho de uva, o que a gente usa? Errad, porque é uma unidade composta, talo e as uvinhas, né? Se a gente pede um copo de água, a gente usa Yahid, porque é uma peça única. Então aqui o texto vai falar, ouve pois Israel, o nosso Deus é Errad, é uma unidade composta. Não são três deuses, né? Eu coloquei dois termos aqui, ó. Um é triteísmo. Triteísmo fala a crença de três deuses, triteísmo. A teologia correta vai falar de trinitarianismo.
a tridade, ou melhor, triunidade, que é a ideia de um Deus manifesto em 3 pessoas da mesma essência, da mesma natureza, todos eles são Criador. Não há hierarquia aqui. O Pai não é maior, não sabe mais, o Filho sabe menos. Não é assim. Quando a gente fala primeira, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, não é porque há uma hierarquia, mas sim uma manifestação histórica. O Pai, lá no Antigo Testamento, né, era conhecido, se manifesta de fato como esse Deus, o Pai, o Criador. Aí vem Jesus, o Filho, no Novo Testamento, e o Espírito Santo. Então esse processo revelatório histórico, aí a gente fala o Pai, a primeira pessoa, Jesus a segunda, e a terceira pessoa da Trindade, do próprio Espírito Santo. Mas é na ordem da revelação para o ser humano, não tem nada a ver com a relação deles, tá? Então, nós somos trinitários, acreditamos na Trindade, que é um Deus, apenas um Deus, manifesta em 3 pessoas. Isso dá um nó. E eu não consigo desatar isso não, na cabeça de vocês, muito menos na minha. Mas é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia revela, mas não explica. Tem coisas que a Bíblia revela, mas não explica. O que é revelação? Existem 2 graus de revelação. Existe a revelação que é explicada e a revelação que não é explicada. A revelação que não é explicada é aquela que é mostrada. Estava oculto, mas foi mostrada. Lembra da foto? Lembra do filme? Kodak, 36 Pose? Quem lembra desse negócio? Tem uns que não vão lembrar, que não participar. Mas nós, assim que já temos uma experiência um pouco mais. Nosso DNA é diferente, né? Data de nascimento avançada, DNA. Então a gente sabe que tinha lá o negativo, você olhava, ficava um negócio meio assim. Quem será que é? Um negócio aqui, aí você revelava o processo que era esse trem, e o medo de perder algo daquele. Lembra? Não podia perder uma foto. Se estava com 12 poses, 24, nossa, e 36 ainda esbanjavam 2, né? Então, mas brincadeiras à parte, tinha todo cuidado, tinha que colocar no potinho, negócio escuro, tinha que pegar a mão lá, porque ele tinha que entrar no quarto escuro, todo o processo. Eu acho assim, vamos falar besteira. Você está falando do que, Márcio? A revelação, obrigado. A revelação, tá vendo? Então, assim, só pegando essa figura, porque estava lá, mas não era revelado, a gente não via exatamente. Então, tem coisas que são reveladas no sentido, é mostrado, apenas mostrado, ó. É isso aqui, é mostrado. Tem coisas que são mostradas, mas não são explicados. O problema do mal, a Bíblia mostra, mas não explica. Para nós é um negócio confuso na nossa cabeça. A triunidade é mostrada, mas não é explicada porque não cabe na nossa cabeça. É simples assim. A dupla natureza de Jesus é mostrada, é revelado. Jesus é homem e é Deus, mas como isso é explicado? Não existe explicação, porque nós não temos condições de entender essas questões. Então, percebam, né, a explicação. Falando do panteísmo, outra ideia errônea, panteísmo, né? O que o panteísmo fala, ensina? Pan, tudo, né? Então, tudo é Deus. Ele é um ser pessoal, criador, mas distinto de sua criação. É o correto, tá? Panteísmo, a pedra é Deus, o fogo é Deus, o ar é Deus, a terra é Deus, o vento é Deus, os elementos da terra. Tem as religiões panteístas, animistas, né? Não, isso aqui não pode tocar, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. Deus é tudo. Não, Deus não é tudo. Deus, ele é distinto da sua criação. Então, o panteísmo é uma ideia errônea a respeito de Deus. O materialismo é outra ideia errônea. Vocês sabiam que o materialismo é um conceito a respeito de Deus também, né? A gente pensa só coisas ligadas a econômico, financeira, não. O materialismo vai dizer que tudo é matéria e que não há um Criador. Tudo é matéria. Aí explica pelos átomos, aquelas coisas todas, né? E descarta Deus. Então, essa ideia é errônea a respeito de Deus, que não há Deus. A matéria, o Big Bang. Aí você tem correntes diferentes que vão abordar e tal, né? Mas o materialismo é uma ideia errada a respeito de Deus. Não, tudo é carbono, tudo é matéria. Acabou aqui, acabou, não tem eternidade. Não tem... Então tem essas ideias aí também, tá? O deísmo é outro conceito também equivocado a respeito de Deus. Deísmo, tá? Deísmo. Que é chamado também de racionalismo, né? Tá? Então o que o deísmo fala? Como eu disse, ele não diz que Deus não existe. Só tem uma ideia equivocada de Deus, que é esse Deus que não interfere na história. Deus criou e disse, ó, vocês se viram aí, não conte comigo.
Tipo, não adianta você orar a Deus, não. Sabe que a gente encontra esse conceito no livro de Jó? Um dos amigos de Jó disse: Jó, não adianta, você pode orar, fazer, Deus não está nem com você não. Se vira aí. Quando a gente pega os 3 amigos de Jó, eles apresentam teologias totalmente equivocadas a respeito de Deus. Lá tem a teologia da prosperidade, lá tem o deísmo, né? Então olha só como esses amigos de Jó, ou como essas pessoas, está lá apresentaram, eles são antigos, hein? Já tinham essas ideias, não é coisa moderna, né? É homem afastado de Deus, vai elaborando todas essas questões aí. Então o deísmo fala sobre isso, que Deus ele existe, mas ele não interfere não adianta orar, se vira, segura seus rojões aí, que não é assim, né? Há um Deus pessoal, que nós falamos aqui, criador, mas que depois que criou tudo, entregou a sua criação às leis da natureza e não interfere em nada. Essa é a ideia do deísmo. Não é assim, nós já aprendemos isso aqui. Deus interfere, se relaciona conosco, está em nós, né? Veio até nós, inclusive através do seu Filho, enviou o seu Espírito depois, tá? E então aqui a ideia correta, que eu já passei para vocês adiantado, né? Que Deus ele é transcendente, mas ele é imanente, que é o texto de Isaías 57, 15, né? Também Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías capítulo 6, verso 1. Vou dar alguns textos aqui só para vocês terem referência, mas é tarefa de casa. Leia em casa. Tarefa de casa, tá? Então Isaías 57, 15. Isaías 6, verso 1. Atos capítulo 17, verso 28. Efésios, capítulo 4 e versículo 6. Todos esses textos vão mostrar essas duas realidades de Deus. Deus é transcendente, mas ele é imanente. Deus está de fato, né? Efésios capítulo 4, verso 6, a última referência. Deus, de fato, ele é esse inalcançável, não tem condição do homem alcançá-lo de forma nenhuma. A religião tenta fazer isso, né? Por muitos rituais e tal. Mas ao mesmo tempo que Deus é esse que está lá na luz inacessível, inabitável, ele também se relaciona conosco. Então, esses dois aspectos de Deus, tá? O deísmo, ele exacerba, né? Ele exagera essa transcendência de Deus. Ele está tão longe que ninguém tem acesso a ele. Não tem. Ele criou esse acesso, que foi por meio de Jesus. E o panteísmo, ele encarece, né? Essa imanência. Então, Deus está em tudo também. Deus é tudo. Não, Deus não é tudo. Ele é distinto da sua criação. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus